Bom dia a todos, nossas colegas, nossos colegas, sejam muito bem-vindos. Dr. Guilherme Feliciano, mais uma vez, o senhor nos honra com a sua presença, com a sua generosidade em estar conosco, graciosamente, para transpormos esse momento de aflição, de pandemia, e sempre com um conteúdo importante que o senhor nos traz, né? Já temos julgados da sua lavra aí no TRT da 15ª Região sobre a matéria, e queríamos nos aprofundar um pouco sobre essa questão, né, sobre a liberação do Fundo de Garantia dos trabalhadores e das trabalhadoras neste momento de pandemia, né, de calamidade pública já decretada, né, de força maior. Nós sabemos que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço visa garantir condições dignas de subsistência para o trabalhador e para a sua prole, e que o artigo 20 da Lei 8.036 de 90 nos traz a possibilidade de levantamento nessa hipótese de necessidade pessoal por urgência e por gravidade que decorra de desastre natural, e nos parece que o Covid-19 se assemelha aqui, é um caso de desastre natural. Mas as dúvidas são muitas, doutor. Desde a forma de interposição da demanda, porque nós temos tanto ações de natureza de jurisdição voluntária, nós temos entrado muito através da ação de jurisdição voluntária, que não é tão habitual na Justiça do Trabalho, né? Tanto que temos tido até alguma resistência do próprio sistema PJE, porque exige a colocação de polo passivo, e na ação de jurisdição voluntária nós não temos polo passivo. E temos também aqueles que interpõem contra a Caixa Econômica Federal na Justiça do Trabalho. Então, temos a questão de competência, alguns juízes de primeira instância se dando por incompetentes, não obstante a súmula 45, que remete à Justiça do Trabalho, à competência dessa matéria, e temos questões também da forma de interposição da demanda, que há, nos parece, caminhos distintos aqui. Queremos a sua luz, queremos os seus esclarecimentos, também sobre a possibilidade de liberação integral do Fundo de Garantia e não somente a limitação à medida provisória do governo ou ao decreto, né, que também limita o valor da importância a ser liberado, né? Também há um entendimento no sentido de que a liberação da urgência, a necessidade pessoal e a gravidade do nosso contexto, viabilizaria a liberação integral. Seja muito bem-vindo, doutor. Espero que o senhor possa aqui nos esclarecer e nos melhor direcionar sobre essa matéria e sobre essa questão. Bom dia a todos. Doutora Sara, quero agradecer mais uma vez o convite que a AT me fez. Como eu digo sempre, é uma satisfação, uma honra, um privilégio tratar com vocês desses temas tão importantes. Eu estou sempre à disposição e deixo aqui já desde logo aí o meu abraço a todos os advogados, as advogadas e os demais, né, que estão nos acompanhando, porque está no Facebook também, né? Inclusive os meus colegas, e também já estou vendo aqui dos inscritos, vários advogados conhecidos, enfim. Um bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui. Eu não sei, doutora Sara, se já gostaria que eu fizesse uma observação inicial aqui sobre o caso que eu julguei. Não, o senhor fique absolutamente à vontade, doutor, como o senhor quiser encaminhar. Tudo bem, eu vou então, dando aqui, digamos, introduzindo alguns elementos a respeito do tema. E aí, doutora Sara, fique à vontade aí para me interromper e perguntar o que achar importante.
Sim, caso todos que específico. estão na plataforma que se inscreveram podem fazer as suas perguntas através do bate-papo aqui, através do Perfeitamente. nosso chat. Perfeito. Vamos dar preferência, obviamente, aos que estão inscritos aqui na plataforma, não obstante a transmissão pelo Facebook. Bom, o caso que eu apreciei e acabou tendo aí uma certa notoriedade, envolvia, na verdade, uma situação, a rigor, simples. Houve um pedido à Vara do Trabalho para que se desse a liberação antecipada deste fundo de garantia ou desta parcela do fundo que poderá ser sacada a partir do dia 15 de junho, portanto, estamos chegando aí na data em que, de todo modo, a Caixa Econômica terá de liberar, ao menos parcialmente, o fundo, nos termos da medida provisória 946 de 2020, né, que autoriza, a partir de 15 de junho e até 31 de dezembro deste ano, o saque de recursos da conta vinculada ou das contas vinculadas do Fundo de Garantia, até o limite de R$ 1.045 por trabalhador, em função do enfrentamento do estado de calamidade pública. E a Caixa Econômica, evidentemente, entendeu que isto não poderia acontecer antes do prazo previsto na medida 946. Portanto, a interpretação da Caixa é que, em relação à pandemia global, quando a Lei 8.036 de 90 trata ali, no artigo 20, inciso 16, das possibilidades de liberação em caso de desastre natural, a se entender que a pandemia seja um desastre natural, a sua regulamentação teria sido feita pela medida provisória 946 e, portanto, não se poderia fugir daquele figurino. E não foi o meu entendimento. Era uma situação de necessidade que foi assim reconhecida no primeiro grau. O juiz se entendeu como autoridade judiciariamente competente, apreciou e determinou a liberação exatamente nesses limites, de R$ 1.045. A única coisa que o juiz fez, portanto, foi antecipar em algo como um mês, ou um mês e alguns dias, a liberação que já estará autorizada a partir do dia 15 de junho. Portanto, a partir de hoje a 10 dias, isso já poderá ser feito, imagino, sem resistências da Caixa Econômica Federal. Mas, neste caso, houve a resistência, a Caixa Econômica ingressou com um pedido de tutela cautelar antecipada, foi a tutela 6397 de 2020, que acabou distribuído, então, à sexta Câmara da terceira turma, e como eu estou, neste momento, ocupando a cadeira do convocado, acabou sendo distribuído a mim. Eu deferi, eu indeferi a tutela cautelar antecedente com os argumentos que eu passo a apresentar agora e que, me parece, revelam, e aí eu já antecipo algumas das questões que eu estou vendo aqui no chat. Eu antecipei ali, ou eu pontuei ali, alguns entendimentos que exatamente convergem para as dúvidas que eu estou vendo aqui. Primeiro, competência. Sei que há muita polêmica a respeito, sei que muitos colegas meus entendem que a competência seria da Justiça Federal, artigo 109, inciso 1º, mas acho que é mesmo competência da Justiça do Trabalho, porque eu estou tratando de uma demanda que não existiria se não fosse a relação de emprego, o contrato de trabalho. Portanto, é uma demanda diretamente oriunda da relação de trabalho, artigo 114, inciso 1º. Desta maneira é que, geralmente, eu examino, digamos, as tensões entre o artigo 114 e o artigo 109 da Constituição, competência da Justiça Federal, competência da Justiça do Trabalho. Examino nesses termos se aquela demanda poderia, em tese, existir fora do contexto do contrato individual do trabalho. Se, por acaso, não puder existir razoavelmente fora desse contexto,
é porque é mesmo uma demanda oriunda da relação de trabalho e, portanto, competência material da Justiça do Trabalho. E aí, doutora Sara, o artigo 109, inciso 1º da Constituição, é claro, ele estabelece que são da competência da Justiça Federal os litígios em que a União e as suas autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, ali estejam como autoras, como réis, como terceiras intervenientes, enfim, desde que não estejamos falando de matéria acidentária, porque, neste caso, no campo previdenciário, a competência da Justiça Estadual comum, ou de matéria trabalhista. O artigo 109, inciso 1º, na parte final, é claro a este respeito, ressalva a competência especializada. E esta, me parece, é uma hipótese de competência especializada. Como eu disse, não consigo imaginar uma situação em que se possa cogitar de depósitos de fundo de garantia a liberar ou a não liberar, se eu não tenho relação de emprego. O fundo de garantia é um direito social vinculado constitucionalmente, lá no artigo 7º, à relação de emprego. Portanto, a meu ver, a competência é mesmo da Justiça do Trabalho. Este foi o primeiro ponto. E aí, professor, só uma questão. Muitos dos colegas, dos seus colegas dos magistrados, invocam a súmula 82 do STJ, né, para afastar a competência. Não obstante, também no nosso entender aqui da advocacia, ela já esteja muito transposta pela emenda constitucional, justamente 45, pela nossa emenda constitucional 45. Então, nesse sentido, quando nós recorremos, a emenda constitucional 45 há que ser invocada para afastar essa súmula 82 do STJ, que tem sido o fundamento de muitos magistrados. De fato, a súmula 82, só para quem está aí nos acompanhando, diz exatamente isso. Compete à Justiça Federal, e vejam, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS. A interpretação que eu faço, a súmula, ou as súmulas em geral, são enunciados que condensam entendimentos jurisprudenciais dominantes. E, por serem enunciados abstratos, também demandam interpretação. Se nós buscarmos a ratio iuris desta súmula, ou seja, os precedentes que deram origem à súmula, vamos ver exatamente que em todos eles há preocupação com isso que eu dizia, a parte final do artigo 109 da Constituição. Há uma preocupação, portanto, em se ressalvar a competência própria da Justiça do Trabalho. A expressão que se utilizou aqui foi esta, né? Então, como a altura, e isto a própria doutora Sara aqui nos diz, não tínhamos, digamos, uma visão tão alargada da competência material da Justiça do Trabalho, o que veio a se afirmar com a emenda 45, a súmula acaba referindo apenas às reclamações trabalhistas. Mas o que nós temos de entender, na verdade, é precisamente o que eu disse antes. A competência será da Justiça Federal para os feitos relativos à movimentação do Fundo de Garantia, se por acaso nós não estivermos diante de alguma das hipóteses do artigo 114 da Constituição. E aí, me parece, de fato, é a hipótese do inciso 1º, né? Este tipo de demanda em que o trabalhador, diante de uma situação de desastre natural, pede, pela sua necessidade pessoal, a movimentação do Fundo de Garantia, é uma necessária lide oriunda de relação de emprego. Não se imagina, como eu disse, que razoavelmente se possa pedir nesses termos, se não houver uma relação de emprego subjacente, ou que esteja ainda estabelecida, ou seja, o indivíduo ainda é empregado, ou um ex-empregado que, por alguma razão, não pôde movimentar porque, por exemplo, é demissionário, pediu demissão, não foi demitido sem justa causa, não é? Então, na minha visão, a intelecção da súmula deve ser reservada àqueles outros casos
que envolvem movimentação do Fundo de Garantia, mas não envolvem uma disputa que tem como base a terminação ou as próprias vicissitudes do contrato individual do trabalho. E me parece, não é o caso destes pedidos relativos à pandemia. E aí, ao segundo ponto, doutora Sara, que é exatamente na direção do que a doutora dizia. Qual é a natureza deste tipo de ação? Porque muitas vezes, inclusive, o trabalhador vai apresentar isto como reclamação trabalhista, até porque há, de fato, uma certa dúvida objetiva a respeito. E aí, como nós sabemos, o direito processual brasileiro rege-se pela teoria da substanciação. O que quer dizer isso? Ainda que o trabalhador ingresse na Justiça do Trabalho pedindo verbas rescisórias e dê lá o nome na petição inicial que ele apresenta, vamos imaginar, no uso do seu ius postulante, e por equívoco ele lançar lá a ação de despejo, obviamente o juiz do trabalho vai determinar a tramitação daquela ação como ação reclamatória trabalhista. Ou seja, a ação judicial é o que ela é e como se define a partir dos seus pedidos e das respectivas causas de pedido, e não a partir da denominação que se dê àquele procedimento. Eu me lembro de uma vez em que apreciei, em São José dos Campos, era ainda um juiz substituto, uma ação de cumprimento que foi apresentada por um sindicato, que, na verdade, era uma ação civil pública, não era propriamente uma ação de cumprimento. E eu recebi a ação, inclusive deferi a medida liminar que se pedia, que dizia respeito à apresentação ao sindicato dos laudos de concentração de benzeno em uma unidade da Petrobras, que ali está instalada, mas, ao mesmo tempo em que deferia a liminar, já reconhecia a natureza daquela ação como sendo uma ação civil pública e já chamava o Ministério Público do Trabalho, portanto, para uma intervenção obrigatória, porque o sindicato pode manejar ação civil pública. E assim foi, o próprio Ministério Público me deu razão. A mesma coisa aqui. Então, não importa muito o nome que se dê. O que importa é a substância que está por detrás da petição. E, a meu ver, quando o trabalhador pede a movimentação do Fundo de Garantia, com base em uma das hipóteses do artigo 20 da Lei 8036, e se neste caso, primeiro, como eu dizia, o pedido está diretamente vinculado à extinção do contrato individual do trabalho ou a uma vicissitude que tenha alcançado o contrato individual do trabalho, como pode ser a pandemia. E, em função disso, então, ele pede a movimentação do fundo. O ponto de partida da minha análise, inclusive nesse particular, foi o de que a Caixa Econômica Federal não tem interesse próprio sobre tais depósitos. É o que diz a Lei do Fundo de Garantia desde 1966. Os bancos, e em especial a Caixa Econômica, são gestores, né? Originalmente, isto era difuso, ou seja, vários bancos podiam manter estas contas vinculadas e depois tudo isso foi concentrado na figura, na instituição da Caixa Econômica Federal. Mas a Caixa não tem interesse pessoal. Aquilo não é dinheiro da Caixa Econômica, a não ser em uma perspectiva puramente civilista, na visão de que o dinheiro é bem fungível e, portanto, com a tradição se transfere à propriedade. É a única maneira a partir da qual se pode entender que a Caixa tem alguma titularidade sobre a moeda, mas sobre o direito certamente não tem. Ela é apenas a gestora, a gestora daqueles fundos. E, portanto, não tendo interesse direto, ela teria, no máximo, como eu disse, um interesse na condição de gestora, por conta das políticas de habitação que são operadas a partir desses fundos e por aí vai, ela não poderia ser ré. Nesse sentido é que eu não identifico
um litígio naquele sentido carnelutiano, né? Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, porque a pretensão da Caixa Econômica Federal, neste caso, não é uma pretensão que diga respeito a direito de sua própria titularidade. Repito, a Caixa, em princípio, não tem titularidade sobre esses fundos. O que ela ali está defendendo é o seu interesse de gestora, que é muito mais um interesse estratégico do ponto de vista dessas políticas habitacionais, etc., do que um interesse propriamente jurídico. Né? Então, por esta razão, eu entendo que, de fato, a intervenção que a Caixa deve ter, e acho que, inclusive, isto é, até disse no voto, isto é útil e relevante, os juízes de primeiro grau, a meu ver, e eu sempre fiz assim, tenho feito quando estou no primeiro grau, deveriam caminhar por essa trilha. A Caixa Econômica deve, ao menos, ser chamada para se manifestar. Não citada para contestar, mas intimada para se manifestar. Por quê? Exatamente pela sua condição de gestora. Como ela tem a condição de gestora, como ela domina toda a normativa administrativa que existe a respeito, como ela pode ter, eventualmente, uma informação que o juiz do trabalho não tenha, vamos imaginar, aqui especulando, a ação de uma quadrilha que esteja se valendo de dados de depositários do Fundo de Garantia para fraudulentamente movimentar estas contas. Essas são informações que a Caixa, como instituição, pode ter e o juiz não. Então, é salutar, é interessante, é relevante, a meu ver, que a Caixa seja chamada a falar nestes autos, ainda que para permitir ao juiz se cercar de mais informações e ter mais segurança para decidir. Isso, neste caso aqui, inclusive, não foi feito. O juiz de primeiro grau entendeu por bem imediatamente deferir a tutela. E nem por isso eu reconheci nulidade. Não reconheci nulidade precisamente porque, a meu ver, insisto, não era o caso de citar para contestar, mas era o caso, em uma direção de boa política judiciária, chamar a Caixa para se manifestar. Isto não aconteceu. A Caixa acabou se manifestando em segundo grau, não trouxe nenhum destes elementos que eu mencionei que pudessem justificar, neste caso, a não movimentação do fundo e, portanto, indeferir a cautela antecipada. Mas acho salutar que a Caixa fale. Porém, insisto, como, digamos, um terceiro interessado, mas não como réu que tenha interesse próprio para contestar. Não é? Aqui vale aquela mesma informação, ou aquela mesma regra que o CPC, se não me engano, no artigo 18, estabeleceu quanto à legitimidade, tanto para pedir como para se defender, tanto para a ação como para a defesa. No processo judicial, só pede ou se defende o sujeito em nome próprio para interesse próprio. Apenas excepcionalmente o sujeito poderá agir ou se defender em nome próprio para o interesse alheio. São os casos de legitimidade extraordinária. O Ministério Público pode fazer isso. O sindicato pode fazer isso pelos seus trabalhadores. Mas a Caixa Econômica Federal, a meu ver, não tem essa legitimidade extraordinária para nenhum efeito e, como eu disse, neste caso, não há sequer titularidade sobre direito por parte da Caixa. Daí, a meu ver, ser mesmo uma hipótese que, se não houver nenhum aspecto específico, no caso concreto, que defina um interesse jurídico da Caixa que possa representar resistência, e aí eu tenho a lide, mas nestes casos clássicos, em que só se pede a movimentação nos termos do artigo 20 da 8036, a meu ver, é mesmo jurisdição voluntária. Havia, doutora Sara, sabemos disso, uma discussão que se prolongou aí até a reforma trabalhista, talvez, até a Lei 13467,
se poderia haver hipóteses de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho. Mas agora nós já não temos mais essa discussão. Por quê? Porque a própria lei da reforma trabalhista introduziu aquela outra modalidade, que é a da homologação dos acordos extrajudiciais, como uma modalidade textualmente reconhecida de jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária, reportando lá o nosso grande professor José Frederico Marques, que tem talvez a principal obra escrita no Brasil a respeito do tema, nada mais é do que a administração pública, judiciária, neste caso, de interesses que, em princípio, são interesses de postulação privada, que é o caso aqui, ou seja, a rigor, o cidadão pode ir a uma agência da Caixa e, diante de uma das hipóteses do artigo 20, independentemente da interferência do juiz, obter a movimentação do fundo. Só que, neste caso, como há uma dúvida objetiva, como eu disse, em função de a pandemia não estar claramente identificada na legislação como desastre natural, o trabalhador vai a juízo e pede, digamos, que o juiz faça o arbitramento desta situação, não é? Mas ele está, neste caso, como juiz, que é simplesmente administrando um interesse que, em tese, poderia ser exercido diretamente pelo trabalhador no plano administrativo junto à Caixa Econômica. Por isso é que, a meu ver, estamos mesmo diante de jurisdição voluntária e, por isso, também não reconheço nulidade, como não reconheci aqui, se não há uma contestação formal da Caixa, embora, repito, ache importante que a Caixa deva ser, na medida do possível, chamada a se manifestar por conta dessas informações que ela provavelmente poderá ter sobre a situação específica, não sobre a questão em tese. E, sendo esse o caso, o magistrado pode chamar, fazer esse chamamento à lide, né? Eu acho que é mesmo, geralmente, quando a petição inicial é apresentada mesmo como pedido de movimentação em sede de jurisdição voluntária, geralmente o magistrado sequer é requerido a citar, né? Não há um requerimento de citação, porque o próprio advogado identificou ali um caso de jurisdição voluntária. Mas mesmo neste caso, me parece que o magistrado deve ouvir a Caixa para ver o que ela tem a dizer em relação àquele caso concreto. Acho isto, digamos, útil. É uma medida de saneamento daquele procedimento de jurisdição voluntária que calha bem e às vezes evita equívocos. Mas volto a dizer, não estou falando do direito constitucional de ampla defesa da Caixa, porque a Caixa, nesse contexto, não é ré. Sigo aqui, e aí eu já passo, estou vendo que há várias questões aqui, né? Então, já vou até responder algumas delas. Qual seria, então, a hipótese? Agora, já passando para a discussão de direito material e sempre falando, meus caros, na minha visão, evidentemente. Com aqui toda a honestidade intelectual, vocês sabem que foi uma decisão monocrática, porque, afinal, era um pedido de tutela cautelar antecipada, distribuída à minha cadeira, a cadeira que eu estou ocupando. Então, eu decidi monocraticamente, como era o caso, a Caixa Econômica Federal ingressou com o agravo interno, eu mandei processar o agravo interno, ainda está, salvo o melhor juízo, no prazo para que o trabalhador se manifeste, e depois o agravo vai a julgamento. Então, não é, por assim dizer, uma jurisprudência consolidada, não é? Mas é a maneira como eu, de fato, vejo essas questões. Do ponto de vista do direito material, nós estamos mesmo falando, na minha visão, do artigo 20, inciso 16 da Lei 8036, que eu me permito aqui referenciar também, né? Até para aqui nós podemos explorar melhor as ideias. O inciso 16 do artigo 20, o artigo 20 todos sabemos, são aquelas hipóteses, então, de movimentação do Fundo de Garantia, que, como eu dizia, a rigor são hipóteses de movimentação que se exercem diretamente pelo trabalhador, não é?
não há a necessidade da intervenção judicial, a não ser quando surge a dúvida objetiva. Não é? E, por isso, a meu ver, estamos falando, como eu dizia, de jurisdição voluntária. Bom, o artigo 20 diz: a conta vinculada do trabalhador do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. E aí vem lá o inciso 16. E eu peço atenção já à primeira expressão, que a partir disso eu preciso depois estabelecer uma distinção. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. A. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas do município ou do Distrito Federal, em situação de emergência ou em estado de calamidade pública. B. A solicitação da movimentação de conta vinculada será admitida em até 90 dias após a publicação do ato pelo reconhecimento, após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência ou de estado de calamidade pública. E C. O valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. E aí, meus caros, vejam, então, primeiro, era um direito, ou é um direito individual de movimentação do fundo, cuja regulamentação foi, por assim dizer, delegada pelo legislador e foi condensada em dois momentos distintos. Em termos gerais, como já foi até reportado em uma das perguntas, o Poder Executivo Federal publicou o Decreto 5.113 de 2004, cujo artigo 2º, então, definiria quais seriam estes casos de desastre natural. E o que está ali, vocês vão perceber, basicamente são situações, digamos, cataclísmicas, né? Enchentes, abalos sísmicos, enfim, situações relacionadas, sobretudo, a fenômenos, digamos, de natureza atmosférica, de natureza geológica, etc. Não houve ali nenhuma referência a desastres naturais de base biológica. O decreto 5.113, digamos, concentrou, ou eu vou dizer melhor, recortou o conceito de desastre natural para alcançar apenas desastres, como eu disse, de ordem geológica, atmosférica, etc., climatológica, mas não os desastres de ordem biológica. Bom, além do decreto 5.113, houve depois, como eu dizia a vocês, agora em tempos de pandemia, a MP 946. Vejam que, em relação aos itens, às alíneas A e B do inciso 16, nós já temos a condição configurada. Por quê? Com o decreto legislativo número 6 de 2020, nós falamos disso naquela outra live, o Congresso Nacional já reconheceu o que ele tinha de reconhecer pela via do decreto legislativo e o fez, inclusive, provocado pelo presidente da República. Então, já está reconhecida, em função da pandemia de coronavírus, o estado de calamidade pública em todo o país. Portanto, todo município que, em tese, tem ali um foco da pandemia, um foco da Covid-19, está nessa situação da linha A. O trabalhador desse município está em área comprovadamente atingida por esta situação de emergência. Aliás, o Decreto Legislativo 66 diz as duas coisas. Ele decreta o estado de calamidade pública e a situação de emergência. As duas coisas estão ali declaradas. E, volto a dizer, o município que, então, tenha lá um foco de contaminação está aqui na hipótese da linha A. A situação de emergência ou estado de calamidade para efeitos da linha B está reconhecida pelo governo federal, que, como eu disse, foi quem provocou, inclusive, o Congresso para que ele editasse o decreto legislativo número 6. E aí vem a questão do valor máximo do saque. E aí eu chego no que me parece foi a sua pergunta, doutora Sara, e também são várias das perguntas que aparecem no chat. Qual é o valor? Pode sacar tudo? Ou, nos termos
do decreto 5.113, pode-se sacar o valor até o valor de R$ 6.220. Ou, nos termos da MP 946, pode-se sacar até o valor de R$ 1.045. No caso do MPEI, a liberação que o juiz havia autorizado foi só isso que o juiz fez. E a Caixa se insurgiu. O juiz só antecipou, como eu disse, em 1 mês e meio, aí, mais ou menos, a liberação dos R$ 1.045, que o trabalhador, esta trabalhadora em específico, já poderia sacar por 10 dias. De modo que não sei nem se não perderá o objeto este recurso, porque, enfim, se a trabalhadora não podia até então, vai poder agora, exatamente nesse limite. Mas eu tenho aqui 3 possibilidades. A possibilidade dos R$ 1.045, a possibilidade dos R$ 6.220, desculpem, e a possibilidade do saque completo. Como é que eu vejo isso? E por isso eu pedi que atentassem para o início daquele inciso 16. Meus caros, eu gosto muito de Carlos Maximiliano, né? Talvez o maior autor brasileiro no campo da hermenêutica. E há lá muitas referências que, na minha vida profissional, têm sido muito úteis. Carlos Maximiliano reportava e reporta na sua obra sobre hermenêutica uma parêmia que, na verdade, é medieval e que diz respeito exatamente à interpretação dos textos legais quando, digamos, a lei fala demais. Porque nós temos as situações em que a lei fala de menos, né? E temos as situações em que a lei fala demais. E Carlos Maximiliano, então, traz aquele brocado jurídico que nos diz: a lei não tem palavras inúteis, né? Que no latinismo é aquele verba com effectum accipienda, né? O verbo, a letra, tem de ser acatada, aceita, com efeitos. Em princípio, não cabe ao intérprete afastar, esvaziar um texto literal que o legislador introduziu na fonte formal do direito, a não ser que ele reconheça inconstitucionalidade. Não é? E aí estamos diante de uma hipótese de controle difuso de constitucionalidade. De resto, ele, em princípio, tem de dar efeito à letra da lei. E aqui, como nós vimos, o legislador estabelece 2 hipóteses, aquela de R$ 6.220 e aquela de R$ 1.045. A interpretação da Caixa, que fica muito clara nesta decisão, desculpem, neste pedido de tutela cautelar antecipada, o entendimento da Caixa é de que a medida provisória 946, digamos, teria concentrado toda a possibilidade de liberação do Fundo de Garantia no caso da pandemia. Não é o meu entendimento. O meu entendimento é de que, e aí há 2 pressupostos, o decreto 5.113 regulamentou contra a legem quando ele recortou o sentido de desastre natural. E aí isso eu trago até no voto. O próprio INPE, que é um conhecido instituto de pesquisas do nosso país, aqui do nosso estado de São Paulo, ele, nas suas publicações, textualmente, quando cuida, e este é um tema muito caro às atividades do próprio INPE, quando ele cuida do conceito ou da ideia de desastre natural, ele textualmente refere, né, nestes estudos que estão ali publicados, até na página do INPE, ele textualmente refere os desastres de ordem biológica, para além dos desastres de ordem climatológica, de ordem geológica, ele refere os desastres de ordem biológica. E, entre os desastres de ordem biológica, há uma expressa referência às pandemias e endemias, né? Aliás, mais particularmente, às pandemias. Há uma expressa referência a isso.
E como a Lei 8.036, neste particular, não fez ressalva, eu entendo que não cabia ao Poder Administrativo, dentro do seu poder de regulamentar, limitar. Não cabia, tratando-se de um direito social individual, que é o direito à movimentação do Fundo de Garantia, que tem previsão no artigo 7º da Constituição, e que, portanto, deve se reger, inclusive, no campo hermenêutico também, pelo princípio da máxima efetividade das normas constitucionais que definem direitos fundamentais, eu aqui estou citando Canotilho e outros autores, como a interpretação, portanto, deve ser ampliativa quanto a esse direito, especialmente por isso, não cabia ao Poder Executivo Federal, ao regulamentar o inciso 16 do artigo 20, fazê-lo de modo restritivo. E nessa restrição, portanto, ao restringir onde o legislador não restringiu, e não podendo, repito, no seu poder regulamentar, a administração criar, ela não tem poder criativo, ela só regula secundum legem, ela não pode regular contra legem, haveria aqui um ajuste a fazer para se reconhecer por analogia. Então, eu não estou declarando inconstitucionalidade do decreto. Eu estou apenas reconhecendo que o decreto poderia haver, inclusive, essa discussão, me permitam, da constitucionalidade do decreto, mas não foi essa discussão que eu travei. Eu apenas reconheci que houve um excesso do poder administrativo regulamentar e, portanto, complementei onde o administrador não fez a partir da analogia e reconheci a pandemia como uma das hipóteses de desastre natural, agora de ordem biológica, analogamente comparável àquelas outras figuras do decreto regulamentar. E aí, este é um ponto importante, a meu ver, do voto, que eu estou aqui, então, explicando, né? Acho que a maior utilidade aqui dessa nossa live seria esta. A consequência disto é a de que nós estamos, então, meus caros, diante de duas hipóteses distintas do ponto de vista de direito material. A primeira hipótese é esta da identificação da pandemia como uma hipótese de desastre natural biológico, trazendo a aplicação analógica do decreto 5.113. Mas aí eu tenho de ter dois pressupostos. Aliás, eu tenho de ter um pressuposto específico e uma consequência. O pressuposto específico, necessidade pessoal, que é o que estava lá na cabeça do inciso 16, lembram-se? Então, para este caso aqui, que é o caso que não está sujeito a prazo algum, porque o decreto 5.113 já estava aí desde 2004 e a pandemia foi declarada como calamidade ou como razão para a calamidade agora na viragem de fevereiro para março, então estamos dentro dos prazos. Nesse caso, o trabalhador que pede tem de alegar e, de alguma forma, demonstrar necessidade pessoal. E aí, nesta hipótese, ele pode sacar até R$ 6.220. Nesta hipótese, ele saca até R$ 6.220. A meu ver, era, em princípio, a situação do caso, embora o juiz de origem tenha deferido apenas os R$ 1.045. E aí, eu estou limitado ao que me foi devolvido, né? Tanto um devolutum quanto um apelatum. Eu estou limitado ao que me foi remetido e, portanto, apenas chancelei a decisão naquele limite. Mas, a meu ver, a hipótese aqui era mesmo, em tese, dos R$ 6.220, porque havia uma alegação de necessidade pessoal e, a meu ver, pelo menos pela leitura dos autos, o juiz de primeiro grau reconheceu. Ou reconheceu por presunção, ou reconheceu por prova, mas reconheceu. Esta é uma situação. Outra situação é a que começa a valer daqui a 10 dias. Essa é a da medida provisória 946. Vejam, a medida 946 não fala em necessidade pessoal. Ela, com força de lei, já presume isto em caráter iuris et de iure. E, portanto, é uma presunção absoluta
que não demanda disputa de prova e que, portanto, não demanda sequer fiapo de prova no momento do pedido. Basta que o trabalhador vá a uma agência da Caixa ou utilize, né, em tempos aí de distanciamento social, os meios eletrônicos disponíveis e, a partir disso, ele simplesmente faça o pedido dizendo, olha, estamos na pandemia global, isso está reconhecido, hoje é o dia 15 de junho, eu quero sacar R$ 1.045 nos termos da medida provisória 946. Basta que ele faça isso. É claro que se a Caixa se recusar, por alguma razão que agora eu não consigo antever qual possa ser, será o caso, então, de judicializar. Mas continuará sendo, a meu ver, hipótese de jurisdição voluntária, porque é uma situação clara em que o trabalhador, a meu ver, deve apenas requerer isso administrativamente e ter os R$ 1.045 liberados. Ele não precisa provar necessidade, ele, a rigor, não precisa nem alegar necessidade, porque a medida provisória, repito, já presume tudo isso em caráter absoluto, o que a Lei 8.036 não havia feito. Então, vou me repetir, duas situações distintas. A primeira, o trabalhador tem uma necessidade pessoal, não é uma situação geral, é uma situação pessoal. Ele precisa desse dinheiro, eu vou dar aqui um exemplo. Ele precisa desse dinheiro porque ele está desempregado já desde fevereiro, né, quando começou aí o quadro de pandemia, quando isto se levantou no horizonte, o empregador que já tinha lá suas preocupações fechou as portas, ele está desempregado, já não tem mais seguro-desemprego, ele precisa dar subsistência aos filhos. Ele traz esta informação aos autos, demonstra a sua condição de desemprego, demonstra a sua condição de paternidade, traz lá, vamos imaginar, a certidão de nascimento de 5 filhos menores, demonstra que a esposa também está desempregada. Como é que vai sobreviver? Mas ele está recebendo o benefício emergencial. Sim, mas para 5 filhos, isto é suficiente. Então, ele está demonstrando necessidade pessoal. Aí, volto a dizer, estamos na hipótese do inciso 16 do artigo 20, não há aqui o prazo da MP 946, ele está demonstrando a necessidade pessoal, o juiz, reconhecendo essa necessidade pessoal, defere até o limite de R$ 6.220. Primeira situação. Segunda situação. Já estamos em 15 de junho. Há uma pandemia declarada. A MP 946 reconhece isto como uma situação de necessidade para todos indistintamente. Não é uma necessidade pessoal, é uma necessidade geral, reconhecida com presunção absoluta pela MP 946. O trabalhador simplesmente vai lá, requer administrativamente e saca até R$ 1.045. Do meu ponto de vista, não é para ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Se surgir, a questão será judicializada. Mas, Guilherme, e após 15 de junho, se houver uma necessidade pessoal, é possível obter os R$ 6.220? Sim, porque os 2 diplomas, as 2 fontes formais, estão agora subsistindo. A medida provisória 946, até que seja convolada em lei, vejamos como ela será convolada em lei, e também o decreto 5.113, em relação ao inciso 16. A MP 946 também regulamenta, de alguma maneira, o inciso 16, mas de um modo muito específico e para um caso muito particular. A regulamentação mesmo do inciso 16 é a do decreto, até porque não é tecnicamente adequado medida provisória regulamentar lei. O que regulamenta a lei é decreto, né? Então, as 2 possibilidades seguem paralelas. Será possível tanto pedir sem provar coisa alguma, sem alegar coisa alguma, a partir de 15 de junho, os R$ 1.045, como alegando necessidade pessoal e provando, ou se o juiz admitir ali uma presunção,
mas aí terá de ser uma presunção concretamente aplicável àquele caso, até R$ 6.220. Esclarecer essas duas situações. A segunda, exigindo alegação e, em princípio, prova de necessidade pessoal. Agora vou à terceira situação. Foi aquela, doutora, que a senhora me apresentou no início. E é possível determinar a movimentação de todo o fundo de garantia. Vejam que, do ponto de vista da medida provisória do decreto, não, eu tenho limites. Mas o meu entendimento é que também é possível. E isto eu acabo dizendo, embora não seja o objeto específico da demanda, naquela tutela antecipatória, eu acabo dizendo, porque me pareceu importante nos seguintes termos. É certo que, na sua tripla natureza, o Fundo de Garantia tem para o empregado caráter de salário diferido, o que mais justifica poder fluir prontamente dos valores depositados em tempo de pandemia, mercê do princípio constitucional ou do principal valor constitucional a se preservar neste momento, a segurança alimentar e econômica do trabalhador e da sua família. Aqui nós temos de, para a nossa situação concreta, problematizar a questão e hierarquizar, inclusive, os princípios, não é? Porque, afinal, vamos extrair as regras a partir dos princípios e vamos dar prevalência às regras que nascem dos princípios que tiverem prevalência neste momento. Robert Alexi. E qual é o princípio que deve prevalecer neste momento? É o eventual interesse da União com as suas políticas de habitação? É o eventual interesse de uma suposta segurança jurídica que derive de uma interpretação absolutamente literal dos termos da medida provisória? A meu ver, não. O que está particularmente em jogo neste momento, especialmente se for situação de prova, se isso está provado nos autos, é a segurança alimentar do trabalhador e da sua família. Então, vamos para o terceiro caso, uma necessidade pessoal extraordinária. O trabalhador vem a juízo e demonstra, olha, eu tenho uma necessidade pessoal e ela é extraordinária. Não é? Vamos imaginar, estou aqui especulando exemplos. O meu filho vai se submeter a uma intervenção cirúrgica, ou então ele tem uma determinada patologia em que ele necessita de um certo remédio. O Sistema Único de Saúde não está concedendo este remédio, porque o remédio ainda não foi contemplado aí pelas portarias da vigilância sanitária, do controle farmacêutico, ou seja, a sua aplicação ao caso é uma aplicação off-label, mas é a única alternativa para a sobrevivência do meu filho, é como ele tem sobrevivido. Eu estava conseguindo suportar, apesar da ação que já ajuizei no cível, eu estava conseguindo suportar os gastos com o remédio porque eu estava empregado, mas agora, com a pandemia, eu perdi o emprego e eu preciso de dinheiro. Eu tenho no meu fundo de garantia, e vamos imaginar, ele se demitiu, portanto, ele não pôde sacar, por alguma razão, o fundo de garantia. Vamos imaginar que ele foi demissionário. Então, estou mudando um pouco a hipótese. Foi demissionário exatamente porque tinha que cuidar do filho em tempos de pandemia, o filho não podia mais ir para a escola, se demitiu. Se demitiu, não pode, em princípio, sacar o fundo de garantia. Só que ele tem lá no fundo, vamos imaginar, R$20 mil. Ele precisa dos R$20 mil. Tudo isso, todo este problema que ele está vivendo em função da pandemia. E, no momento da pandemia, ele pede a movimentação de todo o fundo por essa situação excepcional. O juiz pode deferir? Minha visão, pode deferir. Ah, mas não está no limite dos 1.045. Não está. Não está nos limites dos 6.220. Não está. Mas é uma situação extraordinária. É claro que as situações não precisam ser tão limítrofes assim. Eu dei um exemplo para ficar bem claro. Mas, em se demonstrando essa necessidade extraordinária, a meu ver, o juiz pode deferir até além dos R$6.220.
Porque, repetindo o que eu disse aqui, na minha visão, essa é uma disputa antiga da doutrina. Qual é a natureza jurídica do fundo de garantia, não é? E, geralmente, a melhor doutrina acabou se posicionando em torno de uma tríplice natureza, que envolve até o caráter de uma contribuição, etc. Mas agora, neste momento, dentro desta tríplice natureza, aquela que mais importa, aquela que mais tem relevância, é a natureza de salário diferido. Aqueles 8%, vamos nos lembrar historicamente, surgem porque o trabalhador lá atrás, antes da lei de 66, tinha o direito, vamos nos lembrar, a uma estabilidade decenal. E antes da estabilidade, a contrapartida era uma indenização que ele tinha por tempo de casa. Essa indenização correspondia a 1 mês de salário para cada ano de casa. Quando vem a lei do Fundo de Garantia, para que os empregadores não tivessem mais o ônus dessa indenização, na verdade, para que este ônus se diluísse no tempo, o que se estabeleceu foi o seguinte, olha, então todo mês haverá mais 8% sobre o salário e lá adiante, quando o trabalhador for demitido, ele saca este valor que vai corresponder aproximadamente a essa indenização. Façam as contas, né? Se eu multiplico 8 por 13, eu acabo tendo mais ou menos o valor de um salário por ano. Era esta a ideia. Portanto, era mesmo, originalmente, salário diferido. Esta é a natureza original, é a natureza que a doutrina ainda reconhece, dentro da tríplice natureza, e é a natureza que tem de prevalecer agora. Portanto, numa situação extraordinária, a meu ver, pode-se pedir até mesmo a liberação do valor integral. Agora, doutora Sara, não sei se a doutora gostaria de dirigir aí algumas questões. Do ponto de vista da decisão, as ideias fundamentais são essas. Sim. Inclusive, professor, nós temos a sua decisão, realmente é uma aula, né? Mas eu precisava, antes de publicizá-la, né, que eu fizesse esses esclarecimentos aí do limite, as razões, que o senhor estava também limitado ao que foi pedido. Não sei se o senhor autoriza, né, que nós publicizemos a decisão, mas ela é pública, né? Já foi até falada aí. Sim, autorizo. Está publicado no Diário Oficial. Já. Isso, é. E é uma decisão com fundamentos importantes para a nossa ação. Também os princípios constitucionais também podem lastrear aqui a nossa questão da liberação total. Temos muitas perguntas, algumas me parece que o senhor já respondeu, com relação, por exemplo, ao demissionário ou aquele que é demitido por justa causa, quanto à liberação. Não sei se fica, né, ainda nessa seara da questão da liberação extraordinária, né, com base na liberação extraordinária. Olha, eu estou vendo aqui algumas questões, me permita, doutora Catarina, em relação ao prazo prescricional. A meu ver, vale aqui a mesma regra do inciso 29 do artigo 7º. Né? Até porque nós, em princípio, não teremos aqui aquela discussão que o Supremo Tribunal Federal classificou, que envolvia o problema da prescrição trintenária, que estava prevista na Lei 8036, ainda está previsto. O STF resolveu, a partir daquela tese vinculante, que todos conhecem, mas aqui aquilo não se põe. Então, a meu ver, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Caiu aqui para mim, desculpem. Sim, agora sim. Então, com relação à prescrição, portanto, me parece, em princípio, é a regra do inciso 29 do artigo 7º, evidentemente, para quem foi demitido. Bom, e para quem ainda está trabalhando, se eu estiver pensando na hipótese da medida provisória, da medida 946,
me parece que eu só tenho accionata a partir do momento em que a sua aplicação era possível, portanto, a partir do dia 15 de junho, não é? E a partir disso, nós vamos considerar aí a questão do quinquênio dentro da relação de emprego. O problema é que a medida provisória, como eu disse, é extraordinária. Ela tem uma função extraordinária, é o que alguns autores têm chamado de direito do trabalho excepcional, ou direito do trabalho de exceção, tenho ouvido essa expressão. Ou seja, quando acabar, a rigor, o período de pandemia, ou quando acabar pelo menos o estado de calamidade pública, que foi decretado nacionalmente, a rigor o trabalhador já não poderá mais esgrimir a hipótese aqui. Aí não será uma questão de prescrição, mas será a questão de que essa necessidade geral presumida já terá perdido o seu momento. Né? E na outra hipótese, lá do decreto do decreto 2004, decreto 5.113, ali, a meu ver, quer dizer, então imaginando também agora o trabalhador que não foi demitido, porque se foi demitido, aí é a regra do inciso 29. Aí, a meu ver, a accionata existe a partir da necessidade. Se ele tem de alegar uma necessidade pessoal, inclusive, eventualmente tem de prová-la, é a necessidade pessoal que faz surgir a possibilidade de reclamar. E, portanto, esse seria o momento a partir do qual nós consideraríamos a prescrição. Agora, eu estou vendo aqui que o doutor Seco está dizendo, a pergunta seria a respeito dos 90 dias que estão referidos pelo decreto. De fato, o decreto foi aqui uma boa lembrança. O decreto, ele acabou referindo lá no seu artigo 20, inciso 16, a linha B, um prazo que, a meu ver aqui, não seria propriamente um prazo prescricional. Seria quase que um prazo decadencial. Seriam 90 dias a partir da decretação do estado de calamidade. E aí, portanto, nós estaríamos, digamos, caminhando para o final deste prazo. Este realmente será um problema. Eu vou antecipar aqui o meu entendimento em tese a este respeito. O decreto, nesse particular, a meu ver, também foi além do que poderia. Prescrição em direito do trabalho define a Constituição, não é? Porque foi uma opção do Constituinte 88. E para hipóteses muito específicas, obrigado. A minha querida esposa me trouxe um café aqui, obrigado, um beijo para você, te agradeço. Numa situação muito específica, eventualmente o legislador, secundum legem também, vai especializar alguma situação concreta a partir da hipótese constitucional. O decreto jamais. Decreto não legisla em matéria trabalhista. Artigo 22, inciso 1º. Portanto, a meu ver, este prazo, em princípio, não limita as possibilidades de movimentação do fundo se houver as outras situações que estão na lei, a saber, o trabalhador está em uma localidade de risco, primeiro. Segundo, há uma pandemia declarada e reconhecida pelo governo federal como estado de calamidade e de emergência. E 3, dentro dos limites do decreto. Neste caso, dentro dos limites do decreto. Então, a meu ver, não há, em princípio, essa limitação. Este prazo, que a rigor, repito, seria até um prazo decadencial e não um prazo prescricional, mas que, de todo modo, não poderia vir por intermédio de decreto, ao meu sentido. Teria de vir pela lei, e a lei não fez esta limitação. Tá? Em verdade, né, professor, essa MP ela seria desnecessária, porque já havia lei regulamentando essa questão do Fundo de Garantia, que é a própria Lei 8.036 de 90, né? Então... Mas eu diria, doutora Sara, que não que a MP não foi inútil, não. Como o meu querido desembargador João Batista da Silva, que foi meu colega aqui em Taubaté, ele utiliza uma expressão que eu até incorporei, é uma expressão lá do Goiás,
varada na água, né? Ele dizia que nem o juiz e nem o legislador podem dar varada na água, ou seja, decidir ou legislar inutilmente. Mas aqui eu acho que não é varada na água, não, porque a medida provisória trouxe algo de bom. Aqui não precisa alegar nem provar nada. Para os R$ 1.045, não precisa alegar nem provar nada. No caso do inciso 16 do artigo 20, em princípio, precisa alegar e provar. Uhum. Deixe eu ver aqui, o doutor Seco fez uma outra referência que talvez me tenha escapado. Aí se falou também, a nossa colega também pergunta da demissão por justa causa, aquele que havia sido anteriormente demitido por justa causa e agora se vê numa situação de aflição, de penúria financeira, se também poderia ser contemplado aí com a liberação do saldo fundiário, né, que foi retido de forma compulsória. De fato. Então, me deixem fazer aqui uma retificação. De fato, a questão dos 90 dias, me permitam, então, esta correção. Ela está no decreto, mas ela também está na lei. Ela também está na lei. O inciso 16 diz: a solicitação da movimentação da conta vinculada será admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento. Então, aqui, então, eu me corrijo. O decreto, aqui ele não foi contra a legem, ele foi secundum legem. A previsão dos 90 dias, que, repito, é de decadência, está na lei. Mas aqui eu continuo entendendo que, em princípio, esta limitação para uma situação de necessidade não poderia prevalecer sobre o inciso 29 do artigo 7º. Minha impressão. Só que agora, eu diria que, do ponto de vista judiciário, a situação ganha um elemento complicador a mais, porque eu teria de analisar efetivamente a constitucionalidade desta questão, desta expressão até 90 dias, deste prazo decadencial, que agora sim a lei, dentro da competência do artigo 22, inciso 1º da Constituição, uma limitação que a lei trouxe, uma delimitação decadencial que a lei trouxe. E para analisar constitucionalidade, para controle difuso de constitucionalidade, no primeiro grau, ok. Mas se o juiz de primeiro grau não entender assim, no segundo grau, eu tenho o problema da súmula vinculante número 10. Né? Eu tenho o problema da cláusula de reserva de plenário. Uma Câmara já não poderia, em princípio, reconhecer essa inconstitucionalidade, porque está na lei, sem que isto passe pelo plenário do TRT. Então, de fato, o doutor Seco falou, e é fato, o que o decreto disse está na lei, e como está na lei, a meu ver, ainda é um prazo decadencial que não deveria estar nesses termos, porque vai além do que previu o artigo 7º, inciso 29. Mas como está na lei, dentro das competências do artigo 22, inciso 1º da Constituição, no segundo grau, uma análise de constitucionalidade aqui vai exigir reserva de plenário. Na outra pergunta, a questão do trabalhador que foi demitido com justa causa antes da pandemia, vamos imaginar, e tenha a necessidade agora. Também me parece possível, falando em tese, me parece possível, porque todas aquelas premissas continuam presentes. É salário diferido, porque, veja, mesmo que ele seja demitido sem justa causa, antigamente, lá na origem da FGTS, não era assim. Havia a possibilidade de que o dinheiro, digamos, se perdesse para a União. Agora, isso não é mais assim. Mesmo que o trabalhador seja demitido sem justa causa, seja demitido com justa causa, e a justa causa seja mantida, enfim, aquele dinheiro que fica ali parado, né, no fundo de garantia, em determinado momento poderá ser sacado. É uma das hipóteses do artigo 20. Se a conta ficar sem movimentação por 3 anos, pode haver o saque administrativo. Então, isto mais reforça a ideia de que nós estamos diante de salário diferido, a titularidade do direito é sempre do trabalhador para exercitar em algum momento. E diante de uma situação que exija a liberação imediata por segurança alimentar em tempos de calamidade pública declarada, me parece que seria possível
mesmo diante da justa causa. Falando em tese, este caso ainda não me chegou. Doutor Alexandre Nardiello. Então, para afastar os 90 dias, devo pedir controle difuso de constitucionalidade. Aí é que está, não é nem do decreto, porque se fosse o decreto, parece-me, nós poderíamos trabalhar apenas com a discussão das competências e simplesmente entender que o decreto não poderia ter se manifestado a esse respeito. Mas como isso está na lei, e aí a lei efetivamente pode, o Congresso Nacional pode legislar sobre o direito do trabalho, é mesmo um caso de controle difuso de constitucionalidade, sim, a meu ver. Doutor Edgar, aqui, a pandemia se renova dia a dia e mantém o estado de calamidade indefinidamente. É verdade, é o problema da accionata. É como eu disse antes, mas aqui o elemento diferencial, a dificuldade de diferencial, é que o legislador não foi por aí. Ele deveria ter ido por aí, mas ele não foi por aí. Ele considerou apenas 90 dias a partir da decretação da pandemia. A decretação da pandemia foi pelo decreto legislativo número 6, né? Que é de março, se eu não estou enganado. Então, nós estamos caminhando exatamente para o fim desses 90 dias. Pensando, o decreto legislativo é de 20 de março de 2020. Não é? Então, 90 dias, prazos para o direito civil, não é? Que é o que acaba se aplicando ao direito do trabalho. Se o prazo está dado em dias, ele deve ser contado em dias. Então, tem de pegar o calendário e fazer as contas aqui e verificar onde é que termina a partir, sendo o termo ACO, em 20 de março de 2020. Né? Nós estamos, março, junho, julho, março, abril, maio, junho, estamos na iminência, portanto, deste prazo que será agora em junho. E, enfim, a sugestão, para não entrar nessa discussão, seria eventualmente formular o pedido baseado no inciso 16 do artigo 20 dentro desse prazo. Depois desse prazo haverá essa discussão de constitucionalidade, muito provavelmente. Sim. Pois não, doutora Sara? Poderíamos, eventualmente, professor, fazer, imagina, pedidos sucessivos, né, de liberação do valor integral ou sucessivamente do valor desse limite do decreto, né? Não obstante, sim, houvesse uma fragilização aqui na nossa tese de liberação de valor integral, né? Mas, sim, vamos dizer, uma outra hipótese, nós temos muitos trabalhadores que têm financiamento da casa própria. Financiamento e precisam a liberação justamente para fazer o pagamento desses importes. E a considerar a preponderância do princípio da moradia, nós poderíamos também tecer essa como uma tese de caráter extraordinário, como o senhor intitulou, vamos dizer, essa questão da premência de fazer esses pagamentos aí da própria moradia. Mas, salvo engano, eu não estou visualizando bem o caso, mas se o fundo de garantia já está sendo utilizado para esse efeito, porque é uma... Não, é que tem importes que não são utilizados porque parece que são de valores superiores e que, então, não são feitos através desse pagamento, mas... são propriedades de valores superiores que não estariam aí vinculados ao pagamento diretamente para a Caixa. Mas e aí o trabalhador iria pedir uma liberação maior por conta da sua dificuldade econômica no momento da pandemia, para poder fazer frente às parcelas. Exatamente. É um argumento. Aí, veja, aí acho que realmente é caso concreto. Tem de examinar, enfim, qual é a condição desse imóvel, qual é o valor dessa parcela, mas pode ser, se não daquela necessidade extraordinária, pelo menos daquela necessidade do decreto 5.113. É uma possibilidade. Certo, que são os nossos fundamentos aqui nos princípios constitucionais para a liberação do valor integral. Porque também, se não houver a liberação nos termos do artigo 20 da Lei 8.036, nesse momento aqui de pandemia, não sei mais quando que vamos ter essa liberação, a aplicação dessa lei, né? Se o momento não é agora...
O decreto fala lá nas inundações, etc., mas eu acho que, inclusive, essa pode ser uma situação até mais ingente do que uma inundação. E essa é nacional, né? Até num sentido de solidariedade social, me parece problemático não reconhecer os mesmos efeitos do decreto a esta situação tão grave. Mas, enfim, de fato, a perspectiva do decreto é uma perspectiva muito mais circunscrita. E eu acho que esse é o grande receio da Caixa. A questão da pandemia é uma questão nacional. Então, o temor da Caixa, eu imagino, é que esses pedidos em larga escala, pedidos multitudinários, acabem realmente comprometendo determinadas políticas que a Caixa eventualmente esteja implementando a partir destes fundos. Mas aí eu diria, se for este o caso, a Caixa deveria argumentar com isto e trazer ao juiz dados concretos demonstrando esta situação. E não a partir desta análise mais literal da lei, que eu acho que realmente não cabe aqui. E aqui o senhor trouxe a questão da competência, que é porque nós aqui temos advogados e juízes, e foi importante o senhor trazer essa questão da competência, professor Guilherme Feliciano, porque na época que nós fizemos o movimento em defesa da justiça do trabalho, nós tínhamos dificuldade de entender por que a sociedade não compreendia a importância e a relevância da justiça do trabalho. Então, acho que esse é um bom momento para que a justiça do trabalho devolva ao trabalhador esse trabalho, essa atuação e denote a sua relevância nesse contexto em que ele mais precisa, não é verdade? Então, quando nós vemos essas decisões de primeiro grau afastando a competência da Justiça do Trabalho para direcioná-la para a Justiça Federal, nós ficamos realmente... porque é mais um percalço que nós temos que transpor, né? Então, nós ficamos realmente tristes, dada a necessidade que nós temos, inclusive, que nós visualizamos, de ampliar, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho para questões de natureza previdenciária e tudo mais. Mas, de forma contraditória, vemos decisões em direção oposta. Então, esses esclarecimentos que o senhor traz, inclusive da questão da natureza da ação de jurisdição voluntária, sem a necessidade também da Caixa Econômica estar no polo passivo, ela é importante para a advocacia e para os magistrados, tantos que estão aqui nos auscultando. Perfeito. Eu sempre digo que, enfim, o valor primeiro da democracia é a independência técnica do juiz. Então, evidentemente, respeito os colegas que entendem de outra maneira e cabe ao advogado, nesse caso, buscar a discussão dentro da Justiça do Trabalho. Não é o meu entendimento realmente. Acho que a súmula 62, até alguém pedir aqui, mas eu abri falando dela, ela precisa ser interpretada conforme os seus precedentes e conforme, inclusive, a expansão de competências que veio com a emenda 45. Né? Isso vai acabar chegando ao STJ. Né? E a própria Caixa Econômica Federal, me parece, tem, em princípio, confiado também em que a Justiça do Trabalho é a justiça mais adequada para analisar esses casos. De todo modo, isso em algum momento será decidido. Eu volto a dizer, respeito os colegas que assim entendem, essa discussão deve ser travada nos autos, mas eu, pessoalmente, de fato, não entendo assim. Certo. E tivemos outras decisões também no TRT 15, também liberando o fundo de garantia e outras decisões de outros tribunais regionais. Então, eu aconselho aqueles que tiveram os seus processos distintos em razão da incompetência, que recorram, é o que eu tenho feito, né, para que possamos, então, construir uma jurisprudência avançada, necessária, progressista. E nós poderemos aqui ficar ouvindo o nosso professor aqui durante toda a tarde. Na nossa última live foram 3 horas
diretas, contínuas, né, de questionamentos, exploramos o nosso professor ao máximo, mas o senhor tem uma didática, uma clareza, acho que o senhor sempre ouve isso, mas a gente tem que reiterar, que nos faz querer mais e faz fluir o tempo sem que nos cansemos, né? Mas o professor nos confidenciou inicialmente que hoje ele tem uma sessão, por isso que não poderá estar conosco além deste tempo, aliás, já passou até meia hora do tempo que seria possível, mas foi de muita importância, foi muito esclarecedor. Não vamos nos furtar a convidá-lo novamente, professor, talvez inclusive sobre esse mesmo tema. Nós, da AT, vamos disponibilizar aqui fundamentos, conceitos e a própria ação que temos feito para a liberação integral do Fundo de Garantia. Eu acho isso importante. E, assim, a partir daí, nós continuamos trocando experiências, trocando julgados, para poder fazer com que a Justiça do Trabalho mostre a sua importância, a sua relevância neste momento. Eu agradeço muito, doutora Sara, agradeço também pela sua compreensão. De fato, eu tenho uma sessão, na verdade, uma reunião agora com os desembargadores da Câmara, então tenho de ir para essa reunião que é virtual, mas eu agradeço. Enfim, vocês sabem que tudo que eu disse em tese, dentro da minha liberdade de cátedra, que a Lei Orgânica da Magistratura me permite, a não ser no que já decidi, e aí simplesmente dei publicidade ao que já está publicado. Mas é um tema interessantíssimo, um tema importante. Percebo que é um tema de todo interesse de vocês, muitas perguntas. Eu estou à disposição, doutora Sara, então, se quiserem marcar outra live para a gente falar desse tema, talvez com mais calma, e quem sabe, de repente, só responder a perguntas, né? Sempre lembrando que eu estou respondendo tudo em tese. Seria ótimo. Vamos disponibilizar o seu voto, porque o seu voto é uma aula, já digo que é uma aula, quer dizer, ele é extenso, ele é profundo, ele é responsável, realmente nos faz nos orgulhar de estar na Justiça do Trabalho. Então, vou disponibilizar. Gostaria para todos que possam se nortear por este voto também. E gostaria que o senhor falasse um pouco do seu canal, professor, porque o senhor sempre nos dá tanto e nós gostaríamos de retribuir. E lá, mais um pouco no seu canal, porque lá eu sei que tem muitos conteúdos, inclusive todas as palestras que o senhor deu na AT e em outras localidades. Sim, foi bom lembrar. Então, eu convido todos vocês que queiram participar a visitarem o nosso canal no YouTube. Eu depois até vou passar o link para a doutora Sara, mas basta que procurem lá. Núcleo de Pesquisa e Extensão, o Trabalho Além do Direito do Trabalho. O Trabalho Além do Direito do Trabalho. Há vários vídeos ali, inclusive das pesquisas que os nossos pesquisadores têm realizado, das exposições. O nosso eixo atual estuda a situação dos youtubers, a condição do youtuber na perspectiva do trabalho e dos direitos sociais, e aí já ali uma larga leitura do ponto de vista sociológico, econômico, etc. Já passamos por vários outros eixos, inclusive dos trabalhadores da Uber, que foi objeto de um livro que nós lançamos no início do ano na AT, com a gentileza de sempre da doutora Sara. E lá, vários outros temas, nós estamos fazendo uploads contínuos ali de vídeos sobre outros temas. Os vídeos da AT, com a autorização da doutora Sara, nós estamos colocando lá também. E, por favor, visitem, se inscrevam. Toda semana vai ter lá provavelmente um vídeo novo. Para nós é importante para divulgar esse trabalho do núcleo, que é um núcleo ligado à Universidade de São Paulo, mas é de pesquisa e extensão. Portanto, precisa manter este contato com a comunidade. Serão todos muito bem-vindos. Eu agradeço. Nós vamos disponibilizar o link no site da AT, no Face da AT, no meu pessoal, inclusive, porque é um trabalho de expressão, de excelência, e do qual a gente muito se orgulha. Eu agradeço muito. Um grande abraço a todos, um bom dia, eu fico à disposição para os próximos, vamos combinar, e até a próxima. Espero que tenham gostado.
Obrigada mais uma vez, professor Guilherme Feliciano, nosso jurista, nosso professor, nosso juiz do trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço.